35 ao 38. Diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Pode sentar com a sua Bíblia aberta. Nós encontramos nesse texto que lemos Jesus falando acerca, da seara e também dos ceifeiros. Ele trazendo aqui uma grande necessidade que existe na obra do Senhor, no reino de Deus, para que o ministério de Jesus, para que o ministério do reino do Senhor seja cumprido na terra. Nós estamos com o tema esse ano, que é o ano do governo do Senhor. E no governo do Senhor, nós precisamos ter comprometimento. Diga comigo assim: comprometimento. Mais forte: comprometimento. Eu quero falar hoje sobre crentes e obreiros comprometidos no reino de Deus. Crentes e obreiros comprometidos com a seara do Mestre. Nós precisamos a cada dia nos despertarmos como igreja, principalmente nesses últimos dias. Olha que Jesus, quando falou isso, a igreja ainda não estava constituída. A igreja, como instituição, ela foi constituída no dia de Pentecostes. Então aqui, quando Jesus disse essa palavra, a igreja como organismo ou como organização, ela ainda não existia. Como organismo vivo, sim, mas como organização, não. Porque a igreja ela foi fundada por Cristo antes da fundação do mundo. A igreja já existia como organismo vivo, mas como organização, ela passou a existir a partir do dia de Pentecostes. Então aqui, antes da igreja existir como organização, Jesus já alertava, Jesus já estava trazendo para nós esta preocupação, esse ensinamento de que a seara ela é grande, a seara ela é enorme, e ele diz que poucos são os ceifeiros, poucos são aqueles que estão comprometidos com a seara, poucos são aqueles que estão comprometidos com a obra do Senhor. Infelizmente, irmãos, nos dias de hoje, tem muita gente que não tem compromisso com nada, estão apenas envolvidos em algum ministério, estão apenas envolvidos em um conjunto, estão apenas envolvidos em uma igreja, mas não tem compromisso com o reino de Deus, não tem compromisso com a obra do Senhor, não tem compromisso com aquilo que é sério diante de Deus. E esta é uma das piores situações em que uma pessoa pode se encontrar numa igreja, É uma pessoa que não tem compromisso, não tem responsabilidade com aquilo que pertence ao Senhor Jesus. Nós sabemos que a igreja, ela é de Cristo, a igreja é do Senhor Jesus. A igreja, embora ela seja uma organização, mas ela pertence ao Senhor Jesus. O dono da igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. O dono da igreja não é o pastor local, o dono da igreja não é o pastor regional, e o dono da igreja também não é o pastor presidente, o Hermes Lacerda. Não, nós somos apenas ovelhas sinaleiras, ovelhas que direcionam o caminho para as demais ovelhas seguirem. Nós somos ovelhas como cada um de vocês aqui, e como ovelhas também nós precisamos estar
aprovados pelo Senhor, para que possamos entrar no céu. E não é somente, irmãos, membros ou congregados que às vezes encontramos na igreja sem compromisso. Nós encontramos às vezes na igreja também obreiros sem compromisso, obreiros que muitas das vezes têm um título, obreiros que muitas das vezes têm um ofício. Ele aceitou o seu diácono, não foi obrigado. Ninguém é obrigado a ser diácono, ninguém é obrigado a ser um presbítero, ninguém é obrigado a ser evangelista, ninguém é obrigado a ser um pastor. Se eu for perguntar para qualquer um desses obreiros aqui, ninguém foi colocado aqui por imposição, ninguém foi colocado uma arma na cabeça dele e falou: você vai ser agora um pastor, você vai ser agora um presbítero. Não, pelo contrário, tem gente que pede para ser consagrado, tem gente que implora para ser consagrado. Tem tanto tempo que eu sou diácono e ninguém me leva a presbitério. Tem tanto tempo que eu sou presbítero e não me leva a evangelista. Tem tanto tempo. Teve um obreiro aqui que uma vez ele me cobrou, ele não estava conosco mais hoje, mas ele era um presbítero, e ele me cobrou, falou: pastor, eu quero ser um evangelista. E eu falei: irmão, calma, irmão, no tempo certo Deus vai te direcionar. Não, eu quero ser evangelista, eu tenho que me consagrar evangelista. Eu falei: irmão, as coisas não é assim, meu irmão, não é assim que funcionam as coisas. Aí ele simplesmente falou: então eu vou sair dessa igreja. Eu falei: amém, irmão, amém, não tem problema não. E ele saiu mesmo da igreja. Então a gente observa que para ser obreiro, irmãos, não é algo obrigatório, não é algo obrigatório, é um chamado de Deus. E a pessoa aceita, dentro da sua vocação, dentro do seu chamado, ela aceita ser um obreiro. Agora, o problema, irmãos, é que muitos aceitaram ser obreiros, é que muitos aceitaram o ofício, mas infelizmente a maioria não está exercendo aquilo que Deus colocou em suas mãos. O que nós mais temos, não é o caso aqui, porque aqui todos são pastores de igreja, mas em muitos lugares, em muitos altares, o que nós mais temos são obreiros consagrados que não querem fazer nada, que não têm nenhum compromisso com a obra de Deus, que não têm nenhum comprometimento com a obra do Senhor. Às vezes você vai em determinada congregação, tem mais obreiro no altar do que crente na igreja, porque muitos querem ofício, muitos querem ser chamados de diáconos, muitos querem ser chamados de pastores, de evangelistas, de presbíteros, mas não se colocam à disposição para fazer a obra do Senhor, para para exercer o seu ofício no reino de Deus. Teve uma vez que eu fiquei tão chateado, porque havia muitos diáconos na igreja, mas nenhum diácono queria ir para a portaria, nenhum diácono queria servir na portaria, nenhum diácono queria ajudar na manutenção, no cuidado com a igreja. E eu falei assim com Deus: Deus, será que tem como desconsagrar? Será que tem como desfazer o que foi feito? Porque tem hora que dá vontade, irmãos, tem hora que dá vontade, porque as pessoas aceitam o ofício, mas não querem fazer aquilo para o qual foram chamados, não querem exercer o ministério para o qual foram chamados. É o que Jesus está falando aqui. A seara é grande, mas poucos são aqueles que estão comprometidos verdadeiramente com a obra de Deus. Às vezes ele está envolvido no ministério, ele está envolvido em algum conjunto, em algum departamento, mas muitas das vezes não faz aquilo para o qual Deus o chamou. A Bíblia diz que para cada crente Deus deu um dom. Diga assim comigo: eu tenho um dom. Diga: eu tenho um dom. Aí eu pergunto para mim e pergunto para você: será que nós temos exercido o dom que Deus nos deu? Será que nós temos exercido o dom que Deus nos deu? Será que por onde nós passamos, na escola, na faculdade, no trabalho, na rua, será que nós temos exercido o dom que Deus nos deu?
Será que nós podemos ser contados entre aqueles que são comprometidos com a obra do Senhor? Irmãos, existe uma diferença muito grande entre você estar envolvido na igreja ou você estar envolvido no ministério, e uma diferença entre você estar comprometido com o ministério ou comprometido com a igreja. O envolvido é aquele que quer ser agradado, é aquele que quer ser paparicado. O envolvido é aquele que, tipo assim, se ele não tiver oportunidade, ele fica embirrado. Se ele não tiver à frente, ele não faz. Se a visão não é dele, ele não quer fazer, porque não é dele a visão. Se ele não estiver à frente para fazer, não, ele não vai fazer, porque ele é apenas um envolvido. Mas aquele que está comprometido, a preocupação dele em tudo que ele faz é agradar a Deus. Se eu estou aqui com o microfone na mão, eu estou agradando a Deus. Se eu estou sentado lá embaixo, eu estou agradando a Deus. Não importa, se eu estou cantando, eu estou agradando a Deus. Se eu não tenho oportunidade, mas eu estou sentado ali adorando e glorificando o nome do Senhor, agradando ao Senhor. De acordo com o dicionário, a palavra envolver significa enrolar-se, significa embrulhar-se, cercar, rodear, circundar, incluir-se, tomar parte. O envolvido é aquele que está junto, é aquele que está próximo, é aquele que ele está rodeado, mas ele não tem nenhum comprometimento com aquilo para qual ele foi chamado. Quando as coisas apertam, quando as coisas trazem uma dificuldade, quando é algo mais difícil de se fazer, ele sai fora. Ele não, aí não é para mim. Não. Enquanto estava me agradando, enquanto era para me agradar, eu estava junto, eu estava participando. Mas a partir do momento que cobra mais de mim, a partir do momento que exige mais de mim, que exige mais trabalho, que exige mais responsabilidade, não, aí eu não quero, aí não serve para mim, aí já não serve mais para mim. O envolvido quer apenas somar, o envolvido quer apenas aparecer, o envolvido muitas das vezes quer apenas mostrar que está fazendo. Estar envolvido somente enquanto não precisar perder nada. Estar envolvido é dar-se em parte, é estar junto quando tudo está bem. Agora, já o significado de comprometido é aquele que obriga-se por compromisso, é aquele que se expõe ao risco, é aquele que se dá por completo, é aquele que acrescenta no sentido de uma responsabilidade total, de uma responsabilidade moral, é aquele que está disposto para o que der e vier, é aquele que está disposto a enfrentar qualquer situação, mesmo que não venha lhe trazer benefício, mesmo que o seu nome não seja exaltado, mesmo que o seu nome não seja colocado no pedestral, mas quando ele está comprometido com a obra do Senhor, ele sempre está pronto e diz: eis-me aqui, conta comigo, pode contar comigo, esse trabalho vai acontecer, esta obra vai à frente, pode contar comigo. Quem tem compromisso, irmãos, se possível, ele dá a própria vida pela obra. O maior exemplo de compromisso que nós temos foi Jesus. Jesus teve um compromisso diante de Deus, que foi entregar a sua vida, que foi esvaziar-se de si mesmo, que foi esvaziar-se da sua vontade. Que não seja feita a minha vontade, Pai, mas que seja feita a tua vontade na minha vida. Jesus
foi um exemplo de um obreiro, de um homem comprometido com Deus e comprometido com o reino do Senhor Jesus. E se nós estamos aqui hoje como igreja, foi porque Jesus teve um compromisso com o Pai, foi porque Jesus teve um compromisso com cada um de nós. O comprometimento, irmãos, fala de entrega total. Infelizmente existem muitos envolvidos com a obra, existem muitos que fazem parte do ministério, existem muitos que têm a carteirinha de obreiro ou a carteirinha de membro, mas não tem nenhum compromisso com a obra, não tem nenhum compromisso com o reino. Nós precisamos entender que nós precisamos ter comprometimento com a obra do Senhor. Nós precisamos ter comprometimento com o reino de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o obreiro, que nós obreiros, nós precisamos ser irrepreensíveis. Nós não podemos ser dados a nenhum tipo de repreensão. Não é só no sentido de cometer pecado, mas no sentido também de desobediência. Nós precisamos ser obedientes em tudo aquilo que é colocado em nossas mãos para fazer. Na obra de Deus não tem faz de conta. Na obra de Deus não tem brincadeira de obedecer algumas regrinhas, de obedecer algumas coisas, mas não obedecer na sua totalidade. Para Deus é sim, sim, não, não. Ou você é, ou você não é. Ou você obedece, ou você é um desobediente. Todos aqueles que são comprometidos com a obra de Deus vivem debaixo de uma verdadeira obediência. Eles são obedientes à sua liderança, eles são obedientes à sua líder de oração, eles são obedientes ao seu líder de jovens, eles são obedientes ao seu pastor local, consequentemente são obedientes ao seu pastor regional e consequentemente são obedientes ao ministério. Nós precisamos, é por isso, irmãos, que eu falo aqui muito claro, é por isso que às vezes a gente não vê muitas coisas acontecerem na igreja, porque está faltando comprometimento da nossa parte. Nós precisamos fazer mais para Deus, nós precisamos obedecer mais a Deus, nós precisamos obedecer mais a palavra do Senhor, nós precisamos ser mais obedientes à voz do Senhor, à voz do Espírito Santo de Deus. E desde segunda-feira essa voz tem soado ao meu coração: seja mais comprometido com a minha obra, seja mais comprometido com o meu reino. Aleluia. Só aqueles que entendem que precisa ser mais comprometido com Deus, levanta a mão. Só aqueles que entendem que precisam ser mais obedientes à voz do Senhor, levanta a mão e diga: Deus, me faça um crente, me faça um cristão mais comprometido com a tua palavra. Eu não quero apenas estar envolvido, eu não quero apenas fazer parte de uma igreja, eu não quero apenas fazer parte de um ministério, eu não quero apenas fazer parte de um conjunto, eu não quero ser apenas fazer parte de uma igreja, eu quero ser comprometido com a tua obra, Senhor. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ter um compromisso maior com Deus. Faça chuva, faça sol, o nosso compromisso deve ser total com Deus, com a sua obra e com aqueles que Deus coloca sobre as nossas vidas. Precisamos ter obediência total, precisamos ter um compromisso total. O envolvido, irmãos, ele tem comportamento diferente daqueles que são comprometidos. E eu vou listar para os irmãos aqui alguns comportamentos do envolvido e alguns comportamentos do comprometido. E aí você faça a autoavaliação, em qual dos dois você está encaixado, em qual dos dois você faz parte. A gente percebe que são 18 comportamentos que eu observei que tem naquele que é envolvido e naquele que é comprometido. Olha só, primeiro, o envolvido ele é crente. O envolvido é crente, mas o comprometido é discípulo. Existe uma diferença muito grande entre ser crente
e ser discípulo. Porque ser crente, tem um ditado que diz aí, né? Até o diabo é crente, e é crente mesmo. O diabo é crente. Vocês sabiam disso? Quando Jesus chegou lá em Genezaré, o que a legião falou com Jesus? Que tenho eu contigo, filho do Deus vivo? E eles se prostraram diante de Jesus, ó. Eles se prostraram diante de Jesus. Eles reconhecem Jesus. Eles reconhecem Jesus. Então ser crente é todo aquele que reconhece Jesus como filho de Deus. Então o diabo é crente. Então não basta ser crente, nós precisamos ser discípulos. E ser discípulo é ser imitador de Cristo. Ser discípulo é ser cópia de Cristo. Ser discípulo é imitar, aleluia, aquilo, é fazer aquilo que Jesus fez. E a Bíblia diz que Jesus foi obediente em todas as coisas. Aleluia. Todo discípulo, ele é crente, mas nem todo crente é um discípulo. O discípulo é a pessoa que segue os ensinamentos do Mestre Jesus, que pratica a palavra do Evangelho, que obedece a sua liderança, que obedece o ministério a qual ele faz parte. Isso é ser discípulo. Nós precisamos ser crentes de verdade. Nós precisamos ser comprometidos com o Evangelho de Cristo. Nós precisamos ser comprometidos com a igreja a qual Deus nos colocou. Nós precisamos ter mais compromisso. Segunda coisa, o envolvido espera pelo peixe. Agora o comprometido, ele vai pescar. É diferente, irmãos. É diferente. O envolvido, ele fica só aguardando. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Agora o comprometido, não, ele vai buscar. Ele vai pescar. Ele cria estratégia. Ele não se conforma com a mesmice. Ele não se conforma em só receber. Ele também quer ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Ele também quer ser instrumento para o crescimento da igreja do Senhor. O envolvido espera pelo pão material. O comprometido se alimenta do pão da vida, que é Jesus. O envolvido está preocupado só com os bens materiais. Ele está preocupado muitas vezes só com o seu, com o mundo, em conquistar as coisas. Trabalha, 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 trabalha. Tem gente aí que se deixar, trabalha 24 horas por dia. Aí você vai chamar ele: ô irmão, me ajuda lá com as irmãs. Ah, não posso, pastor, por causa do trabalho. Ô irmão, me ajuda lá com os jovens. Ah, não posso, por causa do trabalho. Ô irmão, nós estamos precisando de obreiro na congregação. Ah, pastor, não posso, por causa do trabalho. As pessoas hoje estão preocupadas muito em ter, em buscar riquezas. E isso não é errado, não. Mas a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não é lição do pastor Hermes. Isso não é lei do pastor Hermes. Isso é lei, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estava falando com um obreiro ontem, que está entregando a igreja porque está cansado. E eu falei com ele: olha, eu dirigi uma igreja há 4 anos, fazendo faculdade, mas eu não entreguei a igreja. Não entreguei. Praticamente eu só ia na igreja sábado e domingo. E quando eu tinha folga na semana na faculdade, eu ia no culto de ensino. Mas 4 anos pastoreando a igreja, mas eu não entreguei aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. E daquela igreja, irmão, desses 4 anos de faculdade, eu pude abrir mais 2 congregações naquele local, para a honra e glória do nome do Senhor. A obra do Senhor não deixou de crescer, a obra do Senhor não deixou de ir avante. Muitas das vezes, aleluia,
muitas das vezes num aperto terrível. E final de semana, às vezes eu tinha que viajar para dar aula e para vender os livros que eu vendia, que era o meu sustento, mas não abri mão daquilo que Deus colocou para mim fazer, não abri mão. E Deus me exaltou naquele lugar, a obra do Senhor cresceu naquele lugar, muitas almas se renderam aos pés do Senhor. E daquele meu trabalho, daquela minha insistência de permanecer na igreja, um dia alguém chegou para mim e falou: o seu lugar não é ficar trabalhando lá fora, o seu lugar é trabalhando na igreja. Me mandou embora e me chamou para trabalhar pela obra do Senhor. Vale a pena, irmão, você se esforçar, vale a pena você se entregar, vale a pena você dar o máximo em prol da obra do Senhor. O envolvido, ele gosta de elogios humanos, mas o comprometido, a preocupação dele é com a aprovação divina. É bom receber elogios, é bom chegar e falar: pastor Levi, parabéns, trouxe boa parte da regional aqui. É bom receber elogios, nós somos seres humanos, e está lá na pirâmide, né, das necessidades humanas, está lá elogio, né? Nós gostamos de receber elogios, mas não basta apenas receber elogios terrenos. Nós precisamos saber se Deus está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Agora eu pergunto para você, ei, crente, obreiro, eu pergunto para você: Deus está aprovando o seu trabalho? Deus está aprovando o seu ministério? Deus está aprovando o que você está fazendo? Aquele que é comprometido, ele se preocupa com a aprovação divina, ele quer ser aprovado por Deus e não apenas ser elogiado por homens. Nós aprendemos também que o envolvido, ele pensa somente em si mesmo. Isso aqui é o que mais tem. Ele pensa somente em si mesmo. Somente em si mesmo. Se ele está na frente, se ele é o autor, se ele é a peça principal, não tem dificuldade nenhuma para ele. Tudo é possível. Tudo é possível. Não tem dificuldade. Não. Se é eu que dei origem ao trabalho, se é eu que estou na frente do trabalho, não. Tudo é possível. E ele faz e trabalha, esforça e faz isso e aquilo. Ele só pensa em si mesmo. Esse é envolvido. Mas quando é de outro trabalho, quando é um trabalho regional, quando é um trabalho geral, aí ele coloca dificuldade. Não, aí não dá. Isso aí não dá, muito difícil. Não dá, não conta comigo não conta comigo não. Você nunca vai chegar num lugar como esse na sua vida. Escreve aí: você nunca vai chegar num lugar como esse na sua vida. Você nunca vai chegar num lugar de destaque. Deus nunca vai te colocar numa posição de destaque, porque você é egoísta, você só pensa em si mesmo, você só pensa em fazer o melhor para si, não pensa no todo no reino de Deus, não pensa no todo na obra do Senhor. O envolvido, ele pensa somente em si mesmo, mas o comprometido, ele também pensa nos outros, ele também se esforça para os outros, ele se esforça. Não, é o meu pastor Levi que está desenvolvendo o projeto. Conta comigo, pastor Levi. Eu vou, faça chuva, faça sol, eu vou me esforçar, eu vou lutar, pastor Levi. Pode contar comigo, pode contar com o meu grupo, pode contar com a minha congregação. Nós vamos estar lá em peso, nós vamos desenvolver em peso, nós vamos fazer o melhor. Eu vou dar tudo de mim para que todos estejam envolvidos com o Senhor. Isso é o crente comprometido com o reino de Deus. Isso é o crente comprometido com o reino do Senhor Jesus. O sexto, o envolvido,
é aquele que exige visita, mas o comprometido é aquele que faz visitas. É bom receber visita, mas melhor ainda do que receber é você ir visitar, é você ser instrumento de Deus para abençoar outras pessoas. O envolvido, ele é guiado pelas circunstâncias. Para o comprometido, as circunstâncias vêm para exercitar a sua fé. O envolvido, quando vem a circunstância, ele para, ele murmura, ele reclama. Eu aprendi uma coisa, irmãos, olha, com as dificuldades, com as lutas, eu nunca mais pergunto a Deus por quê. Nunca mais eu pergunto a Deus por quê. Quando vem uma luta, uma dificuldade, eu pergunto a Deus: qual é o propósito que o Senhor tem nisso, Senhor? Qual é o propósito que o Senhor tem nisso? Qual é o propósito que o Senhor tem nessa dificuldade, nessa luta? A dificuldade do crente que é comprometido vem para ele exercitar sua fé, para ele ser mais crente, para ele orar mais, para ele buscar mais, para ele jejuar mais, para ele buscar mais a presença do Senhor. Deus está à procura de crentes comprometidos aqui nessa noite. Deus está à procura de uma igreja comprometida aqui hoje. Deus está à procura de homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus. Olha só, o envolvido, ele vive procurando na Bíblia promessas para a sua vida. O comprometido procura na Bíblia qual é a vontade de Deus para a sua vida. Ele não apenas está atrás de promessa, mas ele quer saber o que Deus quer fazer através dele. O envolvido geralmente é um problema na igreja. O envolvido geralmente ele gera dificuldades para a igreja, mas o comprometido, ele é um problema para o diabo. Ele é um problema para Satanás. Ele é um problema para Satanás. Satanás não gosta dele. Satanás corre dele, porque ele é cheio da presença de Deus, ele é cheio da glória de Deus. O envolvido dá problema para a igreja, o comprometido dá problema para o diabo. O diabo foge e corre dele. Deus está à procura de crentes comprometidos com Deus. Deus está à procura de crentes comprometidos que façam a diferença nessa última geração. O envolvido, ele precisa fazer festa para se alegrar, mas o comprometido, ele sempre está alegre. Sempre está alegre, sempre está feliz, sempre ele está regozijando no Senhor. Diante da luta, diante da dificuldade, ele sempre está se alegrando no Senhor. O envolvido, ele frequenta a igreja, ele vai à igreja quando convém, mas o comprometido, ele serve a igreja, ele serve a igreja, ele está pronto para servir a obra do Senhor, ele sempre está pronto para servir. Ei, você não foi chamado, escuta aqui, você não foi chamado para ficar sentado numa cadeira apenas ouvindo. Você foi chamado para servir o maior líder de todas as épocas, o maior homem que já teve nessa terra, a maior autoridade que já teve nessa terra. Ele disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Quem está comprometido com Deus, aleluia, ele se dispõe a servir, ele se dispõe a trabalhar. Ele sempre diz para o seu pastor, para o seu líder: conta comigo, pastor, eu estou pronto para ajudar na visita, eu estou pronto para ajudar na recepção, eu estou pronto para ajudar na missão, eu estou pronto para ajudar na obra social. Conta comigo, pastor, eu estou pronto para fazer parte da equipe de visita, eu estou pronto para fazer parte da equipe de evangelização. O crente que é comprometido com Deus, ele sempre está pronto para servir na obra do Senhor. Em que área você tem servido? Em que área nós temos servido? Será que nós temos servido com excelência?
Será que nós temos servido com excelência? O envolvido, olha só, irmão, olha que interessante, o envolvido, ele assiste o culto, mas o comprometido, ele cultua a Deus. Aleluia. O envolvido, ele senta para assistir, e no assistir, muitas das vezes ele murmura de quem está cantando, ele murmura de quem está tocando, ele murmura de quem está pregando, mas o comprometido, ele vem para adorar, ele vem para glorificar, ele vem para louvar, ele já entra na porta adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aquele que é comprometido não precisa ninguém ficar pedindo ele para dar glória, não precisa ninguém ficar pedindo ele para levantar a mão para adorar. Ele sempre está disposto para prestar um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Será que Deus pode encontrar crentes comprometidos aqui nessa noite? Será que o Espírito Santo pode encontrar crentes comprometidos aqui nessa noite? Olha aí, isso vai servir para hoje, para agora. O envolvido, ele não suporta uma palavra mais dura, ele fecha a cara, fica emburrado. O envolvido, quando ele ouve uma palavra dura, ele fecha a cara, até o semblante dele muda, ele fica emburrado. Mas o comprometido, ele examina o que está sendo pregado. O comprometido, ele faz uma reflexão de si mesmo e ele diz: eu preciso melhorar, eu preciso ser mais crente, eu preciso ser mais obediente, eu preciso ser mais comprometido com Deus. Será que você pode baixar sua cabeça e fazer essa oração? Será que você não tem crente, irmãos? Não tem obreiro que não possa melhorar? Não tem crente, por mais crente que seja, que não possa melhorar. Diga para Deus nesta noite: Deus, eu preciso ser mais comprometido com a sua obra. Me faça um crente mais comprometido, me faça um crente mais obediente à sua obra, Senhor. Aleluia. Aleluia. O envolvido é aquele que entrou no Evangelho, mas o comprometido é aquele que o Evangelho entrou nele e ele vive de acordo com a palavra de Deus. O envolvido sempre espera pelo avivamento, o comprometido faz parte do avivamento, ele faz o avivamento acontecer. Ele é tocha acesa, ele é brasa viva, ele sempre atrai a presença de Deus. Ele não precisa aguardar por avivamento, porque Ele é o avivamento, Ele é o avivamento, Ele tem a presença de Deus, Ele tem a glória de Deus. O envolvido diz: talvez, vamos ver. Talvez, vamos ver se eu consigo, vou ver se vai dar certo, eu vou ver se eu consigo alguma coisa. Mas o comprometido, ele diz: eis-me aqui, vai dar certo, já deu certo. O comprometido, ele diz: não pode contar comigo, já deu certo, eis-me aqui, já deu certo, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar. O comprometido é como Josué e Caleb, aqueles outros 10, não, é difícil, a terra tem gigante, não, nós não conseguimos. Porque o envolvido, irmãos, além de não fazer, ele desanima os outros. Você viu lá? Você viu? O pedido do pastor Roberto fez lá, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Não, você viu lá? Não tem jeito, não, impossível, não dá, não, pastor, não dá, não, aqui lá não. A irmã pediu aquilo lá, mas misericórdia, não dá não, é demais, não dá. Mas um crente que é comprometido com Deus, irmãos, ele é como Josué e Caleb. A terra é grande, é verdade, tem gigante, mas maior é o que está conosco. Nós vamos conquistar aquela terra, nós vamos conquistar Jericó, nós vamos conquistar, porque Deus está conosco.
Deus está precisando de crente comprometido. O envolvido, ele é influenciado. Às vezes você pega a pessoa, gente boa, irmão, se ele está aqui perto de você, que o camarada é gente finíssima, demonstra ser um camarada leal, fiel, companheiro. Aí você coloca ele numa congregação que tem uma certa dificuldade, aí em vez de ele mudar a dificuldade, ele fica dificultoso também, igual a congregação. Ele, em vez de influenciar, ele é influenciado. Ele fica igualzinho o povo, ele fica igualzinho a congregação. Ele não muda, ele não tem a capacidade de mudar. Eu já falei com vocês, eu fui pastor de uma igreja, de uma regional, que tinha ódio do pastor presidente na época. Os obreiros falavam comigo que preferia ver o capeta do que ver o pastor presidente. Chegou a falar para mim, eu prefiro ver o capeta do que ver o pastor presidente. Eu falei com Deus, enquanto eu não mudar isso, enquanto eu não mudar, eu sei que eu não vou ser abençoado pelo Senhor nesse lugar. E eu lutei com todas as minhas forças para mudar isso. O povo não entregava dízimo, o povo não ofertava, não dizimava com raiva. Tinha raiva do presidente, porque houve um rombo de 2 milhões de reais naquela regional. E eles achavam que o presidente estava envolvido naquele rombo. E o povo tinha uma revolta terrível. Mas Deus me deu graça. E eu mudei a situação daquela igreja, daquela regional. E eles passaram a amar o pastor presidente. E foi a época que teve o maior crescimento no meu ministério. Foi nessa época que Deus me deu o maior crescimento em número de almas. Aleluia. Aleluia. Porque, irmãos, nós precisamos não ser influenciados, mas precisamos ser influenciadores. O envolvido é influenciado, o comprometido ele transforma, o comprometido ele traz mudanças. E por último, irmãos, o envolvido pode não ir para o céu, mas o compromissado, o comprometido, com certeza ele estará lá com o Senhor Jesus. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua igreja. Só aqueles que querem ser compromissados diante do Senhor. Se coloque de pé no seu lugar. Só aqueles que querem ter uma vida de comprometimento diante de Deus. Se coloque de pé no seu lugar. E com o coração humilde, sem raiva. Você vai sair daqui hoje alegre em nome de Jesus. Você não vai sair daqui envolvido, não. Você vai sair daqui comprometido. Porque depois de uma palavra dessa, você não mudar, tá difícil. Depois de uma palavra dessa, o pastor Edson não inventou nada. Eu preguei Bíblia, apenas Bíblia, palavra de Deus. E se você sair de um culto de doutrina como esse e não mudar, irmão, eu vou te contar, você está para lá de Bagdá. Você está para lá de Bagdá. O negócio está difícil para você. Mas você vai sair daqui hoje falando, Senhor, eu quero ter um compromisso maior contigo. Eu quero ter um compromisso maior com a tua obra. Você vai ver como Deus vai te honrar. Você vai ver como Deus vai honrar a sua casa. Você vai ver como Deus vai honrar a sua família. Você vai ver como Deus vai honrar o teu ministério. Você vai ver como Deus vai honrar o teu ministério. Você coloca as mãos para você, Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar de uma maneira extraordinária. Comece a orar ao Senhor nesta noite. Abra sua boca e comece a orar ao Senhor. Abra sua boca e comece a buscar a presença de Deus. Diga para o Senhor, Pai, nada de mim, Pai. Tira todo erro, tira todo pensamento próprio, tira tudo aquilo que não te agrada, mas que o Senhor faça cumprir em mim a tua vontade, que o Senhor faça cumprir em mim o teu querer. Diga para Deus nesta noite: Deus, eu quero ser um crente, eu quero ser um obreiro mais comprometido contigo, mais comprometido com a tua palavra, mais comprometido com a minha liderança, mais
comprometido, Pai, com os meus pastores, mais comprometido com o ministério. Eu quero não apenas estar envolvido, eu não quero apenas estar, mas eu quero ser, Pai, um crente, eu quero ser um obreiro, Pai, comprometido com a Tua palavra, comprometido com o Senhor, comprometido com aqueles a qual o Senhor colocou sobre a minha vida. Comece a orar ao Senhor, comece a buscar ao Senhor. Pai, nessa noite nós oramos a Ti, ó Pai. Pai, nessa noite, Pai, com o coração quebrantado, nós nos colocamos diante da Tua presença. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui. E aqui, Pai, ninguém pode se esconder do Senhor, porque o Senhor conhece até aquilo que está em oculto. O Senhor conhece e o Senhor sabe todas as coisas. A Tua palavra diz que antes que o pensamento chegue em nossa boca, o Senhor conhece e o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que eu falo lá dentro da minha casa, o Senhor sabe o que eu falo dentro do meu carro, o Senhor sabe o que eu falo pela rua fora. Nada se esconde aos olhos do Senhor, nada se esconde aos olhos do Senhor. Pai, eu não quero ser apenas, eu não quero ser um crente envolvido, mas eu quero ser um crente compromissado com o Senhor, compromissado com a Sua palavra. Tira de mim tudo aquilo que não Te agrada, tira de mim todo egoísmo, tira de mim, Pai, todo desânimo, mas que a glória do Senhor esteja sobre a minha vida, que a presença do Senhor esteja sobre a minha vida. Eu oro, Pai, pela Tua igreja, eu oro por esses obreiros que estão aqui no altar. Pai, venha tirar todo o desânimo do nosso coração, Pai, venha tirar toda a desobediência do nosso coração, venha tirar, Pai, tudo aquilo que não convém com a Tua palavra, mas que a cada dia nós possamos ser mais comprometidos contigo. Eu coloco em Tuas mãos, Pai, cada dirigente de instituto de oração, cada coordenadora regional. Pai, eu coloco em Tuas mãos cada líder de jovem, cada líder de adolescente, Pai, cada líder, Pai, do departamento de escola dominical, Pai, de todos os departamentos da igreja. Que o Senhor venha levantar pessoas comprometidas com a Tua obra, e que tudo que nós venhamos a fazer para o Senhor, que nós possamos fazer com excelência. Pai, nós clamamos a Ti e nós Te pedimos agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.